Me chamaram para um velório. Eu era o morto. Era uma noite normal, pelo menos em aparência. Renato acordou com o som do celular vibrando sobre o criado mudo, mas o que o fez levantar foi uma sensação inquietante que pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele ainda estava com os olhos pesados de sono e, ao olhar para o relógio, viu que já passava da meia-noite. Seus pensamentos estavam em um turbilhão, tentando encontrar alguma razão para a angústia crescente em seu peito. O telefone tocava insistentemente. Ele olhou para o número desconhecido na tela, hesitante, atendeu. Alô? A voz de Renato saiu mais rouca do que ele imaginava. Do outro lado da linha, uma voz baixa e arrastada respondeu. Senhor Renato Almeida, o velório será às 7. Capela 5. Cemitério da Consolação. A voz parecia vir de um lugar distante, como se a pessoa estivesse falando através de uma névoa densa. Renato franziu o senho, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não sabia quem era, nem porque alguém falaria com ele de forma tão direta e estranha, mas uma sensação inquietante começou a crescer dentro dele. O que mais o desconcertou foi o fato de ele não ter nenhuma ideia sobre qual velório estavam falando. Velório? Eu não entendi. Ele tentou responder, mas a ligação foi abruptamente encerrada. Ele ficou com o telefone na mão, a mente cheia de perguntas não respondidas. Como alguém sabia o seu nome? Como sabiam de um velório em que ele deveria estar presente? Algo estava errado, e a sensação de que ele deveria ir até lá não saía de sua cabeça. O pior era que ele não conseguia entender porque estava tão perturbado com isso. O sono que havia tentado voltar a ter agora parecia impossível. Renato sentiu uma pressão inexplicável sobre seus ombros, como se alguma coisa o estivesse forçando a seguir em frente. Ele se levantou da cama, o cansaço ainda em seu corpo, mas o impulso para fazer algo movia. Como se o destino estivesse chamando seu nome. Ele pegou o celular e procurou por algum tipo de resposta, mas não havia nada. Nenhuma mensagem, nenhum histórico de chamadas. Apenas o número desconhecido e a frase enigmática, velório às 7. O Cemitério da Consolação. Ele conhecia aquele lugar. O cemitério ficava na zona central de São Paulo, um local antigo e imponente, com túmulos e capelas que pareciam datar de séculos atrás. Renato nunca havia tido nenhum motivo para estar lá à noite e, de fato, jamais pensou em ir até um velório sem um motivo real. Mas, de alguma forma, ele sabia que não poderia ignorar aquilo. Ele se vestiu rapidamente, como se tivesse sido hipnotizado por uma força invisível. Uma camiseta surrada, uma calça de moletom, tênis velhos. Nada que fosse particularmente adequado para um evento como um velório, mas ele não conseguia pensar direito. O que o aguardava naquele lugar? Ele tinha que saber. Enquanto dirigia até o cemitério, a cidade parecia estranhamente silenciosa. As ruas, normalmente agitadas até altas horas da madrugada, estavam desertas, como se o feitiço tivesse caído sobre a cidade inteira, transformando-a em um lugar abandonado. O som do motor do carro, os faróis iluminando a estrada, parecia o único sinal de vida. Tudo estava em um tom monocromático, como se o tempo estivesse congelado. Não havia pessoas na rua, nem carros, nem movimento. Apenas ele, sozinho, e aquele caminho que parecia se estender infinitamente à frente. Quando chegou ao portão do cemitério, ele sentiu uma pressão crescente em seu peito. O ambiente estava mais frio do que ele esperava, e o vento parecia vir de um lugar distante, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e de algo que não conseguia identificar. Ele saiu do carro e se aproximou da entrada. O portão estava entreaberto, como se o convidassem a entrar, mas a hesitação o fez parar por um momento. Ele olhou para os túmulos ao redor, a escuridão ao seu redor, e sentiu um arrepio correr pela espinha. A recepcionista estava ali, uma mulher de idade avançada, com o olhar cansado, mas os olhos fixos e sem emoção. Ela não disse uma palavra, apenas acenou com a cabeça e apontou para a Capela 5, que ficava no fundo do cemitério. O som dos passos de Renato ecoou pelo local enquanto ele caminhava, a sensação de desconforto crescendo à medida que ele se aproximava da capela. Capela 5, Senhor, estão esperando por você. A voz da recepcionista era estranha, monótona, como se ela estivesse recitando uma frase que já dissera milhares de vezes. Renato sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava terrivelmente errado.
Ele não conseguia colocar em palavras a sensação de que havia algo a mais naquele cemitério, algo que ele não podia entender. A tensão no ar era palpável, e ele se viu perdido entre a necessidade de continuar e a vontade de fugir para longe dali. Ao entrar na capela, o ar estava denso, um pouco mais frio do que deveria. A escuridão parecia engolir cada canto do local. Ele não conseguia ver direito as figuras ao redor, mas sentiu suas presenças. Uma energia sombria, fria e opressiva parecia ter tomado aquele lugar. As velas tremeluziam, projetando sombras distorcidas nas paredes de pedra, criando um cenário ainda mais inquietante. Era como se o tempo tivesse sido suspenso ali dentro. No centro da capela havia um caixão, mas, ao se aproximar, Renato sentiu seu estômago revirar. O corpo ali dentro parecia familiar. Ele não sabia por quê, mas o rosto do defunto parecia o seu próprio. Ele tentou se afastar, mas algo impedia. Seus pés estavam fixos ao chão, como se um peso invisível segurasse. O silêncio era absoluto. Nenhuma palavra, nenhum suspiro. Apenas a respiração de Renato, que agora estava acelerada. Ele olhou ao redor. As pessoas que estavam sentadas nas cadeiras não pareciam se importar com sua presença. Seus rostos eram impassíveis, vazios, como se estivessem congelados no tempo. O que estava acontecendo ali? Ele sentiu uma vertigem, uma sensação de que estava flutuando entre dois mundos. Foi então que ele percebeu que o reflexo do seu rosto, no vidro do caixão, não estava mais sendo refletido. Ele olhou novamente. Agora, não era seu próprio rosto que via. O reflexo mostrava a figura de um homem desconhecido, um ser alto, pálido, com olhos fundos e vazios. Seus cabelos eram negros, como carvão, e sua expressão era distante, como se ele fosse parte do próprio ambiente. O homem sorriu, um sorriso torto e frio. Não era um sorriso de boas-vindas, mas um sorriso de quem sabia algo que Renato não sabia. Ele tentou se mover, mas novamente não conseguiu. A sensação de estar preso em um lugar que não era mais aumentava a cada segundo. Foi quando a criança apareceu. Ela surgiu da escuridão, como uma sombra que ganhava forma. Seus olhos eram grandes, arregalados, e ela estava segurando uma boneca de aparência antiquada. Ela olhou diretamente para Renato, com uma voz suave. Disse: "Você não deveria estar aqui. Não é sua hora." Renato não conseguia entender. Como ela sabia disso? Como ela sabia que ele estava perdido, preso entre os mundos? Ele tentou falar, mas suas palavras não saíam. Tudo ao seu redor parecia irreal, um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Foi quando ele percebeu que o corpo no caixão era dele. Não apenas o rosto, mas todo o corpo, a sua aparência. Ele estava morto, mas não conseguia se afastar. Ele estava ali, mas não era mais parte da realidade. As sombras começaram a se mover ao seu redor, e o homem de rosto pálido apareceu novamente. Ele sorriu, mais uma vez, e disse: "A morte não é o fim, Senhor Renato. Você já estava morto antes de chegar aqui. Agora, o que resta de você permanecerá neste lugar." E, quando Renato tentou gritar, sua voz se perdeu, e a verdade se revelou. Ele nunca foi parte deste mundo. Ele sempre foi uma sombra, esperando o momento de desaparecer.